Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Pega a sua Bíblia aí e abre no livro de Hebreus, Hebreus 11. Hebreus 11, aquele texto dos heróis da fé, sabe? Deixa ele aberto lá em Hebreus 11. E aí a gente vai seguindo. Quem achou aí diz amém. Quem não achou diz Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, isso aí. Todo domingo de manhã você pode vir estudar a Bíblia, aprender mais, aprender a folhear a Bíblia, encontrar os livros dela. Isso é bênção. Quem não trouxe Bíblia diz perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Que eu sempre falo para adolescentes. Bíblia tem que ter cheiro de sovaco, tá? Bíblia não foi feita para ter cheiro de pó. Ela foi feita para ter cheiro de sovaco, para você usar, para você levar para os lugares, tá? Então traga a sua Bíblia, tá? Use ela, se você tem ela no celular, tudo bem. Mas tem a Bíblia física, anota, é sempre bom. Recadinho do nosso pastor que eu só estou repassando. Amém. O que eu vou falar hoje é sobre algo muito importante na nossa vida. Sobre os nossos passos. Os nossos próximos passos. Na vida, a gente sempre tem que tomar novos passos. A gente está o tempo todo fazendo coisas novas. Nós estamos o tempo todo tendo que nos reinventar. E o que eu vim falar hoje foi sobre isso, sobre os nossos passos, os nossos próximos passos. Talvez você esteja vivendo algum tempo confortável da sua vida. Eu vim aqui te dizer que está na hora de você pensar num próximo passo. Talvez você esteja olhando para fases da vida e confortável onde você está. Mas eu vim te falar hoje que tem próximos passos. Nós temos coisas para viver. E é isso que a gente vai, lendo a Bíblia, tentar entender um pouquinho do que Deus quer falar com a gente aqui nessa noite. Então pega lá, Hebreus 11, versículo 8 em diante. 8. Diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Vamos orar, Senhor Jesus, que a gente tenha o real entendimento da Tua palavra. Eu quero te pedir, Deus, que nessa noite o Senhor me cale, para que apenas o Senhor fale aqui, para que apenas o Teu Espírito ministre aos nossos corações, Pai. Seja presente aqui com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto do Novo Testamento que vai citar o Antigo Testamento. Ele está olhando para a história lá da frente. Ele já está anos, milênios na verdade, à frente daquilo que já aconteceu. Ele está observando o que aconteceu com uma família.
uma família que a gente chama de os patriarcas. Aqueles primeiros, que é Abraão, Isaac e Jacó. A gente conhece essa história, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Essa história, quem que conhece a história? Abraão, Isaac e Jacó? Amém? Quem que não conhece? Pode levantar a mão, sem problema nenhum. Temos gente que não conhece. Tá bom, então eu vou explicar para você que não conhece. A história diz assim: Deus, ele vem se revelando, e ele se revela também através de homens. Deus se revela ao primeiro Adão, depois Deus se revela a Noé, mas de uma forma especial, depois Deus se revela a Abraão. E dali, Deus dá uma promessa para Abraão. Deus fala: olha, eu vou te fazer pai de uma multidão. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu, incontáveis. Vai ser como a areia da praia, impossível de contar. Eu vou te fazer pai de tudo isso. Abraão acredita nisso e segue em diante. Em certo momento, ele desliza, ele deixa de crer, tem um filho com outra mulher, porque ele não consegue mais esperar que essa promessa vai acontecer. A esposa dele já está muito velha, ele já está muito velho, ela é estéril. Era muito difícil disso acontecer. Ele dá à luz a Ismael. Ali para frente, um tempo mais, Isaac nasce. Isaac nasce, e aí Ismael tem que ir embora, acontece uma confusão e tudo mais. E Isaac cresce, aí Deus fala: entrega o teu filho. Entrega, mata, entrega no altar. Ele vai lá, leva em obediência. Leva Isaac, aquele que é a semente da promessa, a única que ele tinha. A certeza que ele tinha de que aquela promessa de Deus ia se perpetuar. Ele disposto a entregar o filho, a ponto de matá-lo. Um anjo do Senhor aparece e fala: não precisa, eu sei que você ama mais a Deus do que a promessa dele. E a história continua, Isaac cresce. Tem uma história linda de amor com Rebeca, linda mesmo. Se você quiser, você gosta de histórias de amor, vai lá ler esse texto que é lindo. Se você gosta de Nicholas Sparks, você gosta, querido John, eu sei. Sei lá, esse é um pouco mais curto, glória a Deus, mas é uma história linda. História de Isaac e Rebeca. Eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles são gêmeos, um nasce antes e o outro nasce segurado no calcanhar. E ele vem vindo e tal, e Jacó, ele é diferente, assim. Esaú, ele era o guerreiro, Jacó era o ligeiro. E é família cheia de enrosco. Esaú tinha o direito de primogenitura. Esaú, ele tinha uma parte especial da herança. Só que um dia, ele chega com fome em casa, o irmão tinha cozinhado uma sopa de lentilha, e aí ele fala: cara, que fome, me dá um pouco dessa sopa. Fala: dou, mas me dá o teu direito de primogenitura. Ele fala: tá bom. O que a gente não faz quando a gente está com fome? Ele vende seu direito de primogenitura por comida. É isso mesmo. Ele troca algo eterno por algo instantâneo. Aquilo que a gente fala, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era para ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Ele troca algo eterno. E hoje em dia a gente fala, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o irmão mais novo. Loucura. Jacó cresce, tem umas histórias loucas, briga lá com o anjo, com Deus e tal. Ele vê uma escada que vai do céu à terra e anjos subindo e descendo. Ele tem o nome trocado para Israel. História linda. Histórias. Ele tem 12 filhos. E aí 12 filhos, imagina uma casa com 12 filhos. O mais novo chega entre os 11 irmãos e fala: eu tive um sonho. Qual sonho, Piá? Eu vou reinar sobre vocês. Você imagina o seu irmão mais novo falando para você: eu vou reinar sobre você. Fala: não, fica quieto, menino, alguém faz alguma coisa com esse Piá. E a vida seguiu. Ele teve de novo um sonho, e chegou gente, e ele anuncia, você acha mais legal? Ele anuncia: eu tive mais um sonho. Fala, Piá: eu vou reinar sobre vocês. Irmão, uma bênção. Eles olham e falam: cara, esse piá aqui perdeu a noção, vamos matar ele. Irmão,
Irmão, quem aqui tem irmão? Amém. Não faça isso com o seu irmão. Eles decidem matar, mas tem um que é muito gente boa. Que ele fala assim, não mata não, não mata não. Vamos vender. É muito melhor. Faz um dinheirinho. E eles vendem o irmão. Quantos aqui conhecem o Brunão? Brunão, aquele que toca bateria. Se você conhece o Brunão é uma figura. Se você não conhece, você tem que conhecer. Siga ele no Instagram, é muito engraçado. No dia do aniversário da irmã dele, ele pôs ela para vender no Mercado Livre. É verdade. Quer dizer, não é verdade. Ele pôs de verdade, ele não vendeu ela. No setor de bonecas. Ou seja, a Bíblia inspirando irmãos aí. Amém? E José tem uma história louca lá no Egito. Ele é preso. Lá na cadeia ele tem o dom de revelar sonhos. E o rei um dia está precisando que tenha o seu sonho interpretado. E um homem que conheceu José fala, olha, eu conheço um cara lá na cadeia que ele manja de interpretar sonhos. Ele falou, traz esse cara aqui. José chegou, entendeu o sonho do rei, que ninguém entendia, falou, vacas magras, vacas gordas, não, vacas gordas, vacas magras. Ele falou o seguinte, nós vamos passar por 7 anos de fartura, depois vamos passar por 7 anos de seca. Quem tiver guardado comida, quem tiver guardado os mantimentos, no primeiro momento, vai reinar sobre aqueles que não tiverem guardado. O rei fala, curti esse cara, quer saber? Cuida você disso. O que acontece? 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca, o pessoal começa a ficar com fome, o pessoal não tem mais mantimentos em toda a região, até que os irmãos de José têm que sair da terra deles, e ir até o Egito, para pedir comida. E quem que é responsável por isso? José. Então os irmãos vêm, se prostram, se ajoelham diante do irmão. O sonho aconteceu. O que acontece? Eles ali têm o seu reencontro, o momento de perdão e tantas coisas acontecem. Vão com as suas famílias para o Egito, ficam no Egito, eles crescem lá entre eles. E aí acontece o êxodo, tal, Moisés, José, tá, enfim, e a história vai. Acontece que essa família, ela marcou tanto que em Hebreus eles falam que esses são os heróis da fé. Eles falam que esses homens, cuja terra não era digna, cujo mundo não é digno, homens com reconhecimento. Eu quero olhar um pouco para a história deles e aprender algumas lições para os nossos passos. Aprender lições para dar os próximos passos. Quem aqui quer aprender mais da Bíblia? Amém? Vamos aprender as lições, que é tempo de avançar, tempo de dar próximos passos. Primeira lição que eu vejo nesse texto, que a gente pode aprender com esses heróis da fé, está lá no versículo 13, diz assim, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Primeira lição que eu aprendo nesse texto sobre os nossos próximos passos, é que nós devemos interpretar o que nós vivemos hoje como passageiro. Nós precisamos viver com um propósito maior. Esses homens entenderam que eles eram peregrinos aqui na terra. O que é peregrino? Aquele que anda no deserto, aquele que passa pelo deserto. E existe uma verdade: o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Nós vivemos aqui como um lugar de passagem. Eu tive um líder na adolescência, chamado Esdras, um carequinha, gente boa, e ele falava para mim assim, Ale, a gente é tudo extraterrestre. Eu, por quê, cara? A gente não é dessa terra, cara. A gente é tudo ET. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, e aí ET? ET. Você é extraterrestre. Você não faz parte disso aqui. E para a gente tomar as nossas decisões, para a gente decidir os nossos próximos passos, a gente precisa ter noção de que aqui não é o nosso lugar. A gente precisa entender que
a gente está indo para um lugar melhor. A nossa casa não é aqui. E sabe, o que a gente aprende é que o nosso propósito de vida não tem que ser aqui. O nosso propósito de vida tem que ser eterno. Acho muito engraçado que hoje em dia a gente vive um tempo, não sei se é hoje em dia, eu posso falar hoje em dia porque eu só vivo hoje em dia, né? As pessoas vivem de um jeito onde trabalham pensando em se aposentar. Você começa a trabalhar pensando que quando você tiver 65 anos, você vai começar a viver a vida. E aí a pessoa pergunta, o que você vai trabalhar? Não sei. Algo que me dê bastante dinheiro, dinheiro suficiente, para que com 65 anos eu comece a viver a vida. O propósito de vida é todo invertido. Vivendo para algo terreno. As pessoas não entendem mais que a sua vida inteira pode ser vivida de uma forma intensa, com um propósito muito maior. O teu trabalho não é só para você se aposentar. O teu trabalho não é só para você ganhar dinheiro suficiente para te manter. O teu trabalho, ele é uma missão. E você deve estar ali, não simplesmente como algo terreno, com a mesma função das pessoas que estão em volta de você, mas entendendo que é algo eterno. Plantar sementes eternas. Muitas vezes a gente vive para a nossa glória. 1 Coríntios 10, 31 vai dar a chave desse entendimento. Vai dizer assim, ó, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Quer entender se você está fazendo as coisas com o propósito certo? Pergunta para você mesmo se você está fazendo as coisas para a glória de Deus. Ou por qualquer outro motivo. Eu li um tempo atrás, a revista Forbes publicou um artigo que falava que 99,8% de todas as pessoas da Terra serão completamente esquecidas 75 anos depois da sua morte. Completamente esquecidos. Ou seja, provavelmente você será completamente esquecido. Ninguém vai lembrar de você ou do que você fez 75 anos depois que você morrer. E eu também. Às vezes a gente quer plantar coisas aqui, a gente quer plantar o nosso nome, a nossa glória. A gente quer plantar os aplausos para nós. A gente quer coisas materiais. Nós queremos coisas terrenas. Mas sabe, tantas pessoas já passaram pela terra. E os livros de história contam a história da minoria deles. Grande minoria. Não estou falando isso para você desistir de tudo. Estou falando que o maior legado que você pode deixar é um legado eterno. É o que não vai ser esquecido. Aqui na terra não vão te lembrar. Não vão lembrar de você. Mas no céu, pode ter certeza que tudo que você plantar, lá será lembrado. Devemos viver com um propósito. A primeira lição que eu aprendo é essa. Para os próximos passos, a gente tem que pensar, com que propósito eu tenho feito isso? Qual que é o propósito do meu curso? Qual que é o propósito do meu próximo trabalho? Por que eu estou indo viajar? Por que eu vou começar a namorar? Por que eu vou casar? Qual é o meu propósito? O que esses homens nos ensinam é que eles viviam por um propósito maior, não um propósito terreno. Segunda lição que eu vejo nesse texto, está lá no versículo 17, diz assim, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Segunda lição que eu entendo nesse texto, que pode nos ajudar nos nossos próximos passos, é um conselho que pode mudar a nossa vida. Busque fazer a vontade de Deus. Simples. Eu aprendi de um tempo para cá que Deus nos escolhe não para fazer a promessa dele, mas Deus nos escolhe para fazer a sua vontade. Como assim? Muitas vezes, Deus ele nos permite olhar para o que a gente vai viver lá no futuro. Muitas vezes, Deus nos dá uma promessa. Deus dá promessa para todos nós. Algumas promessas são gerais.
Por exemplo, promessa da vida eterna. Isso é uma promessa geral. Se você entregar a sua vida a Jesus, você vai viver a vida eterna. Promessa do Espírito Santo. Deus promete que virá o Consolador, estará entre nós. Promessas gerais. Mas Deus também tem promessas específicas para a nossa vida. Às vezes Deus fala algo no teu coração que é só para você. E Ele permite que você olhe para o futuro a promessa dEle. Ele fala, você vai ser assim. Você vai estar ali. Você vai viver aquilo ali. Mas Deus não nos chamou, não nos mostra isso para que a gente persiga a promessa. Quem cumpre a promessa é Ele, não a gente. Deus nos chama para a gente fazer a sua vontade. Eu explico. Eu vou precisar da ajuda de duas pessoas aqui. Pedrinho, pode vir. E pastor Michel também. Pastor, você acha? Uma salva de palmas para o pastor Michel e para o Pedrinho. É para subir, por favor. Eu explico, tá, gente? É dinâmico o negócio aqui. Vem aqui, ó. Não, vai ser bom. Não é nada do mal. É bom. Pastor, fica aqui, ó. Aqui, paradinho aqui. Isso. Pedrosa, vem comigo. Você vai ficar aqui, ó. Eu explico para você. O negócio é o seguinte. Pedrão está aqui, tá? E Deus vira para ele e fala, Pedro, você um dia vai ser assim, ó. Olha, bem melhor, hein, Pedrão? Bem melhor, alto, bonito, olha. É o chefe, né, gente? A gente tem que dar uma fortalecida na firma. Pedrinho, você vai ser lá, cara, você vai ser aquilo. Um dia você vai ser aquilo lá. E aí Pedrosa já começa a ficar feliz aqui já. Eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo. A nossa vontade, quando Deus nos mostra o que a gente vai ser, é sair correndo. E de repente chegar aqui, e pronto. Ser já o Michel. Mas não é assim. Eu vou te mostrar como as coisas acontecem. Deus nos mostra o lugar da nossa chegada. Mas Ele tem um caminho para a gente. E a vontade dEle, Ele vai dando passos para a gente. Então o primeiro passo, pode ficar paradinho, tá? É o que eu vou fazer como se fosse você, entendeu? Então fica tranquilo. Estou explicando para ele aqui. É assim, sai da tua parentela, sai da tua casa. E aí Deus vai dando outros passos, outros passos, outros passos. Acontece que nem sempre esse caminho é o óbvio da nossa mente. Às vezes, esse caminho, ele é mais estranho do que a gente imagina. A gente começa a andar em volta, em círculo, e aí o caminho começa a ficar bizarro. O caminho começa a ficar estranho. Deus não esqueceu da promessa, mas Ele tem um caminho que nos faz chegar lá. Mas muitas vezes a gente não entende esse caminho, e o caminho fica estranho. E você continua perseguindo o caminho. O caminho começa a ficar bem esquisito, bem estranho, muito estranho mesmo. Quando você vê, você está até mais longe do que quando você começou. Mas de repente, vocês estão aí ainda, né? Mas de repente você volta. E você volta para o caminho e começa a se aproximar da promessa. Muitas vezes isso demora 10, 20, 30, 40. Talvez você nem veja na sua geração o que vai acontecer. Abraão não viu a promessa cumprida. E a promessa chega. Imagina aí, Pedrinho. E a promessa chega. Deus nos chama para viver o caminho inteiro. Não só estar aqui. Uma salva de palmas para o Pedrinho, para o pastor. Obrigado, pastor. O pastor é bom, né, cara? Bom ator, cara. É o chefe. Grande questão que a gente precisa aprender é que a gente não tem que fabricar a promessa. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Toda vez que a gente tenta fabricar uma promessa e não fazer a vontade de Deus, nós damos a luz a Ismael e não a Isaac. Toda vez que a gente tenta fabricar a promessa de Deus, a gente dá luz a Ismael. Ele mesmo vai cumprir as promessas que Ele fez na tua vida. E a tua função e a minha função é viver a vontade dEle para nós
hoje, sabendo onde a gente vai chegar. O farol de um carro não ilumina a estrada inteira, ilumina de 30 em 30 metros. Por mais que a gente tenha um GPS, a gente não está o tempo todo olhando para ele, senão a gente bate o carro. A gente tem que olhar para a estrada. A gente tem que viver a vontade de Deus. Eu já vou engatar na última lição, que é uma lição de ansiedade. Para dar os próximos passos, a gente tem que entender uma coisa. A gente precisa abrir mão da ansiedade. Quando Abraão, ele tenta fabricar a promessa, ele está ansioso para que as coisas aconteçam. Ele não vê a hora das coisas acontecerem. E sabe, eu trabalhando com adolescentes, eu trabalho com adolescentes já fazem 8 anos. E eu nunca vi uma geração que tem tantas crises de ansiedade. Eu nunca vi uma geração que sofre tanto com ansiedade. Adolescentes. E eu sei que isso não é só dos adolescentes. Ansiedade, a gente sofrer pela consequência de algo que nem aconteceu. É aquele sofrimento de algo que nem aconteceu para a consequência vir. É a gente ficar com medo das coisas. E cada vez eu tenho visto pessoas que sofrem com crises de ansiedade. E sabe o que acontece? A gente começa a se comparar. E a gente olha para a vida do outro. E Deus tem um caminho para a gente, mas a gente gosta de olhar para a vida do outro. E aí, a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente olha para o outro, cara, ele casou já. Ele já se formou. Nossa, ele já tem um carro. Nossa, ele já entrou na faculdade e eu não. Nossa, mas ele já tem tanta coisa e eu não tenho nada. Ele já viajou para tanto lugar. Ele tem muito mais dinheiro do que eu. Ele já conquistou muito mais coisas do que eu. Eu só dou errado e ele só dá certo. A gente começa a se comparar. A gente começa a olhar para a vida dos outros e a verdade é que isso dói. Porque a gente olha para as realizações dos outros e mal celebra as nossas. E a gente fica ansioso. E é aí que a gente faz besteira. E é aí que a gente tenta fabricar uma promessa. Se Deus falou para você que você vai casar, creia. Acredite. Se Deus falou para você que você vai se formar, acredite. Vou compartilhar com vocês uma história muito pessoal minha. Há cerca de 7 anos atrás, em 2009, eu estava orando para fazer o vestibular, mais ou menos nessa época, um pouco antes. E Deus me deu um chamado. Eu precisava decidir o curso que eu ia fazer no vestibular. E aí eu fui orar. Falei, Deus, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Me ajoelhei do lado da minha cama, o computador estava aberto, onde eu precisava preencher a inscrição do curso. E aí, eu estava orando e precisava decidir, e aí eu abri a Bíblia. Falei, Deus, fala comigo. E abri no texto de Efésios 3:8, onde vai falar do chamado de Paulo para os gentios. Naquele momento eu fiquei com muito medo. Falei, Deus, o Senhor está me chamando para o ministério? O que está acontecendo? Confirma para mim. E Deus confirmou. E aí em 2009, eu lembro que eu fiquei bobo, fui falar com o pastor Michel, falei, pastor, acho que Deus está me chamando para o ministério. O Michel falou, vem trabalhar aqui com a gente, voluntário mesmo, mas vem, eu fui. E desde lá, eu entrei na faculdade e entendi, cara, eu vou ser um pastor. Entendi que essa era uma promessa de Deus para mim. Sabe, fazem 7 anos que eu estou no seminário. Eu brinco muito com isso, eu levo isso na brincadeira.
mas é o que dói em mim. A maioria das pessoas cumprem o prazo do seminário em 4 anos. Eu já estou lá faz 7. E aí, eu olho para essa estrada, para esse caminho, e às vezes, esse cara aqui sou eu. E eu vejo pessoas que entraram no seminário depois de mim, que hoje já são pastores, hoje já estão exercendo o ministério de uma outra forma, e aí parece que nunca vai chegar a hora. E aí eu entro em comparações. Eu começo a olhar para toda a estrada, mas eu lembro que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para fazer a promessa dele, ele mesmo vai cumprir. E eu, nesse tempo, orando para Deus, falei: Deus, fala comigo, o que está acontecendo? Por que comigo é diferente? Cara, eu acho que eu sou muito burro. Sério. Isso passa na minha cabeça, por quê? Por que para mim vai demorar tanto? E Deus, um dia virou para mim e falou: filho, olha quantos filhos Jacó teve. Jacó teve no mínimo 12 filhos, 13 filhos. Quantos filhos Abraão teve? Legítimos, 1. O normal daquela época era Jacó. O normal daquela época era ter muitos filhos. Deus escolhe Abraão, aquele que só pode ter um filho. Mal pode ter um filho. E aí, eu começo a entender que, para a gente viver as coisas de Deus, não tem a ver apenas com os nossos dons e talentos, com as coisas que nós somos bons. Os próximos passos, eles não têm a ver simplesmente com as nossas habilidades. Ele também tem a ver com os nossos defeitos. E aí eu entendi que eu preciso viver esse caminho. E às vezes aquele que ninguém espera nada, é de lá que vem. Davi era o irmão mais novo. A gente vê que os discípulos de Jesus eram pescadores e letrados e não mestres da lei. E eu te convido a você olhar para a sua vida. Sabe qual que é a coisa primordial para você viver um milagre? É você ter uma causa impossível. Você tem uma causa impossível na sua vida? Parabéns, você está qualificado para viver um milagre. Você está qualificado para viver mais de Deus. Eu não vou me alongar mais, fecha os teus olhos e abaixa a tua cabeça onde você estiver. A gente está falando aqui sobre próximos passos. Existem coisas a serem feitas. E eu quero encorajar você a seguir adiante. Talvez o caminho está sendo difícil. Talvez o caminho esteja sendo mais complicado do que você imaginava. Mas tenha fé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nessa noite, eu quero simplesmente te encorajar a seguir em frente, a confiar que Deus está guardando os próximos passos, a confiar que nós não somos dessa terra, a confiar que Deus tem o melhor. Todos nós temos causas impossíveis. A gente precisa seguir em frente. A gente precisa seguir em frente. E eu quero orar com você. Se por acaso Deus falou com você e Deus tem tocado no teu coração que é tempo de viver algo novo, que é tempo de dar mais um passo,
Eu quero convidar você a ficar de pé no teu lugar onde você está. Eu quero orar pela tua vida. Quero colocar você diante de Deus. Saiba de uma coisa: a primeira pessoa que está de pé sou eu. Você é livre no seu lugar para colocar as suas causas diante de Deus. Se você está com medo de dar o próximo passo, Deus está falando: não temas, eu sou contigo. Se você está entendendo que é tempo de esperar, ser fiel, coloque toda a sua fé diante de Deus, deposite tudo diante dEle. Ele é o Deus que está ao seu lado, te conhece. Ele é um Deus tremendo. É tempo de olhar em diante, olhar para frente, viver mais. Coloca a sua causa diante de Deus, apresenta isso, abre a sua boca, começa a falar. Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, mas mesmo assim Ele quer ouvir de você as suas necessidades. Ele sabe tudo o que você precisa, Ele sabe tudo o que você está vivendo, mas mesmo assim Ele quer ouvir de você. Mesmo assim Ele quer ter contigo. Se Deus tem ministrado no teu coração que é tempo de você dar um passo adiante, sai do seu lugar então, vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Tem próximos passos, então sai do seu lugar. Se você não consegue tomar essa decisão aqui dentro de um templo, você acha que você vai conseguir tomar essa decisão na sua vida? Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntos, colocar diante de Deus as nossas vidas. Onde você está? Vem saindo e vem vindo aqui. Sai da sua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. Se coloca aos pés do Senhor. Deus é fiel, Ele não nos desampara, Ele está conosco o tempo todo. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos e
tão sensíveis para ouvir meu clamor, e posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Declare o Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Apenas a igreja de aliança, de se cumprir. Você fica em espírito de adoração no seu lugar. A gente está aqui falando de um Deus que é um Deus presente, Deus que é Pai, Deus que se importa conosco. E eu não acreditava nesse Deus. Aos 16 anos de idade, eu não acreditava nesse Deus. Para mim ele não passava de uma lenda, de uma história. Ele não passava de um personagem do Natal, da Páscoa. Para mim ele era algo inventado. Para mim ele era apenas uma lenda. Aos 16 anos eu tive um encontro real com Jesus. Eu descobri que ele era alguém que eu podia me relacionar. Eu descobri que Jesus era Deus, Ele tinha vindo à terra e Ele está vivo. Eu descobri que Jesus estava vivo e eu decidi entregar a minha vida a Ele. Aos 16 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus e comecei uma história que eu vivo até hoje. E eu sei que eu vou viver para a eternidade. Aos 16 anos de idade, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entendi que a morte não podia mais me segurar, porque o Cordeiro já tinha vencido a morte, e Ele vivia em mim, e eu tinha eternidade. Jesus, Ele quer ter contigo, e Ele faz um convite de braços abertos numa cruz, para ter contigo para o resto da sua vida. E eu vim te falar, Ele existe, e tem um bando de gente nesse lugar, que acredita que Ele existe, e mais do que isso, que vive Ele intensamente, e busca viver Ele. Eu vim te falar, Ele está aqui, e Ele está te convidando para viver uma vida ao lado dEle. Por isso hoje, eu quero fazer essa pergunta: se tem alguém aqui nesse lugar, que deseja responder ao convite do Senhor, e entregar a sua vida por completo nas mãos dEle. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus, pela primeira vez, ou talvez esteja retornando aos caminhos do Senhor, eu vou pedir para que você levante uma de suas mãos, que eu quero orar com você. Tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, querida. Tem mais alguém? Deus te abençoe, cara. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe, irmão, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus, não perca tempo, responda ao convite do Senhor. Ele está disponível, Ele está aqui, Ele está aqui nesse lugar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante suas mãos, nós queremos te conhecer, nós queremos orar com você.
Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, cara. Se você tomou essa decisão, eu vou pedir para que você venha aqui na frente. Pede licença onde você está. Abre mão da vergonha. E vem aqui, ó, aqui na frente. A gente quer orar por você. A gente quer te conhecer. Vem aqui, ó, aqui. A gente quer ter com você. Tem mais alguém? Vem, sai do seu lugar. Você que entregou sua vida para Jesus, vem aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Deixa eu dar um abraço em vocês. Mais alguém aqui? Pode vir, vem pra cá. Deus abençoe, cara. Eu tenho algo para dizer para vocês. Hoje aqui, nesse lugar, vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês. A decisão que não vai mudar simplesmente o que vocês estão vivendo aqui, mas vai mudar a eternidade. Deus tem coisas grandes, preciosas, e está começando algo que é eterno. Pessoas vão chegar próximas de você agora, vão orar por você. Então, se você está sozinho aí no seu lugar, levanta uma de suas mãos, que alguém vai chegar para orar por você. Tem alguém que está sozinho aqui? Tem uma moça aqui que está sozinha, precisa de uma menina aqui. Tem mais um cara aqui que está sozinho, um irmão aqui. Eu vou pedir para que você que está entregando a sua vida para Jesus, repita comigo essa oração. Oração de entrega. Repete em voz audível, o suficiente para você mesmo se ouvir. E de coração. Repita assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas hoje me arrependo e reconheço a sua morte na cruz por mim. Senhor Jesus, sê comigo todos os dias da minha vida. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor Jesus, hoje tem pessoas aqui, Deus, decidindo pelo Senhor, Pai. E hoje se inicia a eternidade, Jesus, ao seu lado, Pai. Deus, em nome de Jesus, que esse caminho, Jesus, possa ser lindo ao lado do Senhor, Pai. Deus, que eles possam reconhecer e ver o Senhor todo o tempo, Pai. Deus, permanece com eles, Pai, em tudo que eles forem fazer, Jesus. Que eles possam te reconhecer, estar sensíveis ao seu toque. E que esse início, Pai, eles possam te conhecer mais e mais e mais e mais e mais. Os protege, Pai, os guarda, Pai, onde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus.